Que bênção estarmos aqui, queridos, para louvar ao Senhor, para receber dEle. Deus tem grandes coisas para fazer. Pode ficar só o teclado por enquanto. Eu gostaria de saber se alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade hoje. Se você chegou com algum sintoma de enfermidade, especialmente se alguém chegou com algum sintoma de dores, eu tenho sofrido ao longo dessa semana com dores na coluna, você poderia vir aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Eu não sei quanto tempo eu vou ter no final deste culto, eu quero dedicar esse tempo inicialmente. Tem irmã Temle aí, amém, glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir, queridos, fica livre, somos um corpo, amém. Qual é a necessidade? Pode estender as mãos aqui para Temle. Aline, você pode me ajudar aqui, por gentileza, meu filho? Você pode botar a mão assim, aqui na coluna, amém? Amém, Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, pelos teus dons em operação, pelo poder que ressuscita os mortos, pela unção de cura disponível neste momento. Eu declaro em nome de Jesus a unção de cura vindo sobre Temle, restaurando todo o seu ser, restaurando todas as células do seu ser, todas as vértebras, tudo aquilo que está fora de ordem, tudo que está quebrado, luxado. Eu declaro em nome de Jesus, seja restaurado agora, em nome de Jesus. Amém, está feito. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Declaro em nome de Jesus a unção de cura sobre ela agora. Toda inflamação, todo processo inflamatório, eu declaro seque em nome de Jesus. Eu declaro restauração de tudo que foi luxado em nome de Jesus. Sarada agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feito. Amém. 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 Pode colocar também a mão aqui, Amém. Declaro em nome de Jesus a unção que cura vindo sobre ela, descendo do topo da cabeça à planta dos pés, seja sarada agora em nome de Jesus. Amém. Está feito. Amém. Todos sarados. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. A sua palavra nunca volta vazia. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Amados, quantos estão animados com Deus? Você pode levantar a sua Bíblia o mais alto que você puder. Declara comigo, esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Espírito Santo, abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Amós, no capítulo 3. Amós está ainda no Antigo Testamento. Sei que tem muita gente talvez nunca leu nem o livro de Amós. Alguém pode dizer, Amós é um livro da Bíblia. É, amada, Amós é um livro da Bíblia. Para você encontrar, você vai lá no livro de Salmos, depois você vai passar pelo profeta Daniel e você vai chegar no profeta Amós. Vai só passando as folhas assim, ó. Não precisa nem fazer assim. Você abre em Daniel e de Daniel você vai puxando e você vai chegar em Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós capítulo 3, no versículo 3, tem um versículo aqui que é o centro da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para hoje. E no versículo 3 está escrito, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É uma pergunta aqui, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Olha só. Tem como andar dois juntos se um quiser ir para a direita e o outro para a esquerda? Não dá, não é, queridos? Então esse versículo aqui é a base daquilo que está no meu coração para compartilhar para hoje. Eu quero falar a respeito de andar junto. A respeito de andar não só junto, de estar perto, mas andar junto em unidade. A unidade no corpo de Cristo. Amém? Você está pronto? Agradeço, meu irmão, louvor. Muito obrigado. Então, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não, queridos, não é possível andar
dois juntos, se não houver entre eles acordo. Essa aqui é uma palavra do Senhor enviado para Israel. Os filhos de Israel, eles estavam em desacordo com Deus. Deus queria andar junto com eles, mas Deus usa o profeta aqui para dizer que Deus não conseguiria andar junto com o povo, porque o povo não estava entrando em acordo, em unidade com a vontade de Deus para a sua vida. E esse princípio, queridos, ele vale para todas as áreas da nossa vida, seja no empreendimento que você está à frente, seja na família, seja no ministério. Não tem como você seguir junto se não houver um acordo, não houver uma unidade. Eu gostaria que você fosse comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Essa mensagem de hoje, talvez você ouça e naturalmente, enquanto você ouve essa mensagem, talvez você não tenha vontade de sair correndo, pulando. Talvez ela nem pareça uma mensagem muito ungida. Não parece. Porque a gente vai falar de alguns pontos aqui que parece coisa muito simples, parece coisa do nosso dia a dia. Mas, queridos, sobre o entendimento daquilo que eu vou estar compartilhando hoje, quando você compreende e você encaixa essas coisas que serão compartilhadas hoje, você vai desfrutar de uma grande unção, de um grande poder de Deus sobre a sua vida. Porque no livro de Salmos, no capítulo 133, está escrito que Deus, ele ordena vida e bênção onde existe unidade. Na unidade, Deus ordena a vida e a bênção. Vida e bênção. Diga, vida e bênção. Vida, queridos, tem a ver com saúde, tem a ver com algo que é frutífero, que está crescendo, que está saudável. Isso é vida. Não é simplesmente estar vivo. Vida é mais do que estar vivo. É Deus estar liberando vida para você. É diferente de simplesmente estar ali de pé. Amém? Então, na unidade, Deus libera vida. Quando você vê algo vívido ali, é algo que há alegria naquilo. Isso é maravilhoso, queridos. E aquele que tem vida tem o poder de dar fruto, de crescer e também de restaurar. Restaurar. É difícil você restaurar algo morto. Algo que está morto, você tem que fazer um milagre para primeiro ressuscitar. Mas quando está vivo, existem mecanismos, existe algo que às vezes parece que quem olha de fora diz, não, aquilo ali não sai mais nada. Como, por exemplo, quando você está passando em uma paisagem onde passou por um tempo de seca. Por exemplo, nós temos um casal aqui, né? Pastor Edson e Rose, lá de Caicó, a igreja lá está avançando, graças a Deus. A gente acompanha, eles estão lá, cada dia estão ficando melhores. Que bênção. Uma salva de palmas aqui para Pastor Edson e Rose também. Que bênção. Que vieram exercer a cidadania hoje aqui. Amém. E o que é que acontece? Às vezes a gente está indo naquela direção para Campina Grande e a gente passa por uma vegetação de caatinga onde os galhos estão todos secos. Porém, aquela vegetação ela tem raízes e parece morto, mas está vivo. Tem aparência de morto, mas está vivo. E pelo fato de estar vivo, quando vem as águas sobre aquela vegetação, ela passa a florescer, queridos. Então, o que é que acontece? Quando a água vem, ela começa a florescer, ela vai mostrar a natureza da vida que habita dentro daquela árvore. Então, por fora está tudo seco, mas a vida está dentro. E como a vida está dentro, só precisa de água, só precisa de nutrição para o que está dentro sair. Deus, ele ordena algo dentro do teu espírito. A vida dele dentro do teu espírito, queridos. Aleluia. E ele só consegue fazer isso em um ambiente onde há unidade. Seja na sua casa, seja na sua família. Por exemplo, às vezes você está com a sua família e parece que está como um galho seco a sua casa. Mas, no momento em que você decide entrar em unidade com a sua esposa, marido e mulher, e começa a trazer essa unidade para a sua casa, você vai ver que Deus vai começar a ordenar vida ali. A vida vai começar a fluir.
E a vida começa a fluir, mesmo que pareça que está tudo seco do lado de fora, doença, falta, as coisas dando errado, mas quando a vida começa a fluir e a unção de Deus vem, a bênção de Deus começa a operar, de repente começam as folhinhas verdes saírem, de repente começam os frutos a acontecerem, e aquilo que aparentemente não tinha vida, que estava para secar e desaparecer, se torna algo frondoso, algo bonito de se ver. Então, pode parecer morto, mas se tiver vida por dentro, está tudo bem e vai ficar melhor. Agora, pode parecer que está vivo, queridos. Pode parecer que está vivo. Como, por exemplo, quando você vai em um velório, é muito comum de você ver flores em túmulos. As pessoas levam flores e colocam nos túmulos, colocam um jarrinho ali muitas vezes, e você passa aquelas flores e estão bonitas, porque elas foram recém-colhidas, ou seja, elas morreram há pouco tempo. Então quem passa vê a paisagem bonita, porém ali não existe mais vida naquelas flores. Então, com o tempo, aquilo que parece vivo, mas está morto, vai secar. Ok, queridos? Então, entenda esses dois cenários. Algo que parece morto e está vivo, e algo que parece vivo e está morto. Com o tempo, você vai ver que o que parece morto e está vivo, se continuar sendo alimentado pela vida e nutrido, vai ficar bonito, vai ficar frondoso. E aquilo que parece vivo e está morto, com o tempo, pelo fato de não estar recebendo da vida, da seiva da vida e da nutrição, vai começar a secar e a definhar. Ok? Então, isso é muito importante, porque de onde é que vem a vida, queridos? Diga de Deus. E onde é que Deus ordena a vida? Na unidade. Ok? Na unidade. Então, todas as vezes que a gente quebra a unidade, nós estamos estabelecendo um processo de morte na área onde nós quebramos a unidade. Se for na sua família, quebrou a unidade no casal, você está estabelecendo um processo de morte no seu relacionamento familiar, também com os seus filhos. Quebrou a unidade nos seus filhos, você está estabelecendo morte naquele relacionamento. No começo, quem olha parece que está tudo bem, mas se permanecer desse jeito, se não for restaurado logo, o que é que vai acontecer? Com o tempo, vai secar completamente. Na sua empresa, da mesma forma. Não importa o quão bonito esteja, o quão grande esteja no momento. No momento que quebra a unidade, esse é um momento crítico. Crítico. Eu já vi, queridos, sabe, famílias lindas, maravilhosas. Você olhava de fora, meu Deus, aquilo ali está uma bênção, está prosperando, está crescendo, está aumentando. Estava tão bonito. Mas naquele momento, em um dado momento, eles decidiram romper ali. Quebraram a unidade e o marido quis andar para um lado, a esposa quis andar para outro lado. Então, naquele momento, houve uma quebra na unidade. Quando houve a quebra na unidade, há uma quebra também no fluir da vida de Deus, da bênção de Deus. E, no primeiro momento, tudo parece que está muito bem, porque é como aquelas flores que foram colhidas e colocadas num túmulo. Aparentemente, você olha por fora, pode até tirar uma foto. Só que quando o tempo passa, querido, a coisa fica feia. A coisa fica feia mesmo. E as coisas começam a dar errado. Finanças começam a declinar. Filhos começam a terem desonra para com o pai, para com a mãe. O respeito se perde. E aquilo que Deus havia projetado para ser uma grande bênção, deixou de ser, porque os responsáveis não zelaram por preservar o princípio fundamental da ordenança da vida e da bênção de Deus, que é a unidade. Estamos aqui, queridos. Por outro lado, eu já vi também o contrário. Família em que você olhava assim e dizia, meu Deus, se alguém olhar, nunca daria 2, 3 anos para aquela casa. Mas eles decidiram, queridos, preservar a unidade, começar a estabelecer um vínculo de unidade naquele casal. E não tinha nada, não tinha um fio de cabelo para se segurar. Mas eles decidiram se segurar um no outro em Deus.
E a palavra fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, aquela família que decidiu se unir um ao outro, aquele casal, e colocar Deus como sendo o vínculo de unidade naquele lar, queridos. No primeiro momento, parece que nada mudou, mas a vida começou a fluir de dentro para fora. E com o tempo começa a sair uma folhinha aqui, outra ali, um fruto aqui, outro ali. Se estava endividado, começa a pagar uma conta, começa a encontrar uma porta de emprego, se abre. Muitas vezes essa porta não dá para fazer muitas coisas, às vezes é um salário mínimo apenas, mas a pessoa começa a ser fiel ali, começa a ter alegria, o brilho vai, manifestando a bênção de Deus em tudo que faz. Há uma promoção, há um aumento de salário, a esposa começa a fazer algo e começa a trazer renda também, um menino passa num concurso, as coisas começam a se organizar, queridos, e algo que estava quebrado começa a ser restaurado, porque estabeleceu o vínculo de unidade. Ok? Então esse é um princípio bíblico. Deus, ele ordena vida e bênção onde há unidade. Está comigo? Então isso é em todas as áreas. No trabalho, empresas também, queridos. Quantas empresas quebraram? Porque houve cisão. Simplesmente, às vezes a diretoria daquela empresa começou a ter um pensamento divergente, um para um lado, outro para outro. Às vezes deixou dentro da empresa crescer quebra de unidade nos processos, em tudo, nos relacionamentos, e o fim é sempre trágico. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Está escrito: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, vamos parar aqui, ok? Aqui, a igreja aos Coríntios era uma igreja que ela tinha todos os dons. A palavra fala que não faltava dom algum nessa igreja. Já pensou, igreja que não falta profeta, não falta mestre, não falta apóstolo, não falta evangelista, não falta pastor, não falta aqueles que têm dons de curar, operadores de milagres. Tem todos os dons. Mas quando a gente estuda também a igreja de Coríntios, a carta aos Coríntios, a gente vai ver que naquela igreja também não faltava nenhuma obra da carne. Tinha todos os dons, mas também tinha todas as obras da carne. Logo, com isso, eu já cheguei à conclusão logo cedo na minha vida espiritual que dom não é sinônimo de espiritualidade. Ter um dom e ser uma pessoa espiritual não quer dizer a mesma coisa. Uma pessoa pode ser um profeta, queridos, mas ser carnal. Então não julgue o livro pela capa. Não julgue a vida espiritual de uma pessoa por causa da manifestação de um dom evidente. Não é porque uma pessoa orou por um enfermo e aquele enfermo foi curado instantaneamente que aquela pessoa é uma pessoa espiritual. Aquela pessoa foi uma pessoa usada pelo Espírito de Deus para aquele fim. Ok? Mas ela ser espiritual tem a ver com a vida dela com Deus. E não com a vida de Deus, ou melhor, com os dons de Deus na vida dela. Ok? Quantos profissionais maravilhosos a gente vê manejar muito bem o seu ofício laboral, como, por exemplo, um pedreiro, perito, que sabe construir uma casa do nada, faz uma casa perfeita, mas que é viciado, por exemplo, em bebida. Esse homem, ele é um profissional de excelência, porém, a sua profissão, o seu exercício laboral, a sua excelência naquilo que ele faz, não quer dizer que ele trata bem com ele mesmo. Ok? Que ele cuida da sua própria vida. Quantos médicos, queridos, estão viciados em cocaína? Existem vários, não são poucos. Como diria pastor Buddy, seria cômico se não fosse trágico. Mas é uma realidade. Existem muitos profissionais. Quantos jogadores de futebol de seleção brasileira, queridos, estão presos hoje? Por quê?
Porque a excelência num ofício não quer dizer a excelência com a vida que recebeu. Da mesma forma nós. Deus, ele compartilha um dom para cada um de nós. Mas a nossa vida espiritual, cada um de nós individualmente temos que zelar por ela. E para que essa vida comece a fluir, a primeira coisa que a gente precisa certificar é que nós não estamos quebrando o vínculo de unidade, queridos, desde a nossa casa, e nós também vamos ver nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando isso, ó, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, esse rogo é um pedido, queridos, com muita instância. Agora, o apóstolo Paulo era conhecido como uma pessoa muito forte nas suas cartas, um ministro poderoso nas escrituras, um grande homem de Deus, e Paulo normalmente era aquele que era bem ousado no que fazia, no que falava, mas aqui ele está rogando como se ele está pedindo encarecidamente e pedindo pelo nome de Jesus Cristo. Não é por qualquer coisa. Ele está pedindo pelo nome de Jesus Cristo. O quê? Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Divisões. O que é a divisão? Tem a ver com partidarismos, com pessoas buscando gerar facções no meio do povo de Deus. E isso é algo diabólico. Diabólico. Partidarismo, facção, é algo diabólico. Diga isso para alguém perceber. Facção, partidarismo é diabólico. Nasceu no coração de Satanás e ele tenta disseminar em todos os lugares, queridos. Até dentro das famílias ele tenta disseminar facções. Dentro da casa. Muitas vezes a gente vê o pai se une com um filho, com outro, para gerar aquela facção contra a mãe. Uma família grande que tem vários irmãos, alguns irmãos se juntam para falar mal de outros irmãos dentro da mesma família. E a gente vê isso se estendendo para as empresas, facções. Quanto mais aumenta a quantidade de pessoas numa organização, maior o campo onde há possibilidade de haver facções, divisões. E a gente vê isso, grupos que se reúnem não para lutar contra o inimigo comum, mas para lutar dentro dele mesmo, contra o próprio corpo. Um câncer é isso, queridos, é quando as células do próprio corpo se voltam contra o próprio corpo. E no final, todos perdem. Então, o apóstolo Paulo ele está rogando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja tenha esse discernimento, não haja divisão. E ele diz, primeiro, comece falando a mesma coisa. Normalmente, o diabo ele sempre usa as mesmas técnicas e táticas. Ele não é o criador. Ele não vive criando coisas novas. O inimigo ele usa as mesmas artimanhas do passado até hoje. Como foi que ele tentou Eva? Falando. Como foi que Eva conseguiu também resultado com Adão para o pecado? Falando. Como foi que Jesus tentou, como foi que a serpente, Satanás, tentou Jesus no deserto? Também falando. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele sempre vai começar falando. Por quê? Porque foi falando que ele conseguiu gerar uma divisão no céu. A palavra fala que multiplicou o seu comércio. Através do seu comércio, o comércio de falar. Ele começou a falar no céu. E com isso, ele conseguiu perverter o coração de 1/3 dos anjos. Os anjos de Deus, querido. Buscando uma ocasião para falar contra
Deus. E aqueles anjos, eles caíram com Satanás. Hoje são demônios espalhados pela terra. Agora, eu te pergunto, qual o defeito que existia no céu? Existia defeito no céu? Olhe para alguém perto de você e diga: ei, irmão, relaxe seu coração. Quando alguém estiver falando mal de você, nem sempre tem um defeito na sua vida, não. Porque o diabo, ele começou, queridos, a fazer esse comércio de palavras com os anjos, falando mal da posição que ele tinha. Agora ele era um querubim ungido, um querubim da guarda ungido. Ele era um ministro de adoração, ministrando ao trono de Deus. Queridos, nele, o som que saía dele era algo maravilhoso, cheio de esplendor e glória, uma posição de honra. E ainda assim, ele acolheu o mal. Sempre você vai ter duas vozes falando com você, não importa qual seja o seu nível de crescimento espiritual. Você pode ser uma pessoa que não é nem crente. Você pode ser uma pessoa que entregou a sua vida para servir a Jesus hoje, ou semana passada. Ou você pode ser um ministro do evangelho já há 30 anos, como eu, mais de 30 anos. Sempre você vai ter que lidar com duas vozes. Uma voz é a voz da vontade de Deus. Diga isso, uma voz da vontade de Deus. A voz da vontade de Deus sempre é boa. A voz da vontade de Deus sempre é perfeita. A voz da vontade de Deus sempre vai conduzir à vida e à paz. Sempre. E a outra voz? A outra voz é a voz contrária à voz da vontade de Deus. A voz contrária à voz da vontade de Deus é a segunda voz. Então você sempre vai lidar com essas duas vozes. E a voz que você acolher vai determinar o resultado. A voz da vontade de Deus, muitas vezes, vai te conduzir a um caminho que nem sempre vai agradar a sua carne no primeiro momento. E às vezes até é um caminho bom, até está agradando você. Até você gosta daquilo que é o plano de Deus ou a orientação de Deus para a sua vida. Até você quer fazer aquilo. Mas, de repente, surge uma segunda voz. E essa segunda voz é uma voz que vai contra a vontade de Deus. E se você prestar atenção a essa voz, você vai começar a dizer: rapaz, eu não poderia fazer de outro jeito. Porque Adão e Eva, lá no jardim, eles não estavam mal, eles estavam bem, eles estavam providos de tudo, não havia doença, não havia enfermidade. Eva era a mulher perfeita para Adão, feita sob medida. Adão, queridos, era o homem da vida de Eva. Não existia outro, né? Algo maravilhoso. Deus conversava com eles, queridos. Oh, que coisa maravilhosa. Então não havia nada faltando. Isso não quer dizer, queridos, que porque tudo está bem, que a gente não vai ter motivo para ser tentado. Não estava nada faltando, estava tudo suprido, perfeito. Mas de repente chega aquela vozinha para Eva: é assim que Deus falou? É assim que Deus disse mesmo? Não comereis de todas as árvores? É interessante que a voz já começa a distorcer um pouquinho a vontade de Deus. Não comereis de todas as árvores? Não, Deus não disse que não comereis de todas as árvores. Deus disse: não comereis de apenas uma árvore. Uma árvore que estava no meio do jardim, ou seja, haviam muitas. Deus disse: não coma só dessa, mas eu já chego com uma sugestão: não comereis de todas? Aí diz: não, porque Deus sabe que no dia que dela comeres, você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Ou seja, você vai ter um acesso que só Deus tem. Aí começa uma luzinha: esse acesso eu não tenho.
Ele vai colocar sempre uma falta. Ele vai querer acender uma luz para algo que você não tem, como se você tivesse com uma falta de suprimento em alguma área. Para querer te dar um acesso de algo que você não tem. E o caminho é um caminho contra a vontade de Deus. Queridos, isso é sempre um caminho muito perigoso que vai conduzir à morte. E eu estou falando pelo Espírito para você. Você vai ter que lidar com essas vozes e ninguém vai poder tomar a decisão por você. Tem que ser você. Tem que ser eu todos os dias. Tem que ser você todos os dias. Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seu irmão, nem seu pastor. O máximo que alguém pode te dar uma orientação, mas a decisão ainda vai estar com você. Agora, uma coisa eu posso dizer, ninguém vai te impedir de tomar a decisão certa. Diga isso, ninguém pode me impedir de acertar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o diabo vai querer te ajudar a errar. Mas o diabo ele te ajuda a errar, mas o Espírito Santo te ajuda a acertar. O diabo ele quer te empurrar para o erro. O Espírito Santo quer te puxar para o acerto. Agora, o Espírito Santo ele não força. O Espírito Santo ele é aquele que diz, estou aqui, a hora que quiser, só vem buscar. Estou disponível. Então, você só precisa dizer, eu quero. Eu quero, Espírito Santo, eu quero seguir, me ajude. Ele vai te ajudar todas as vezes. Ele nunca deixa de te ajudar. Ele sempre está contigo o tempo todo. E você vai poder desfrutar do melhor de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 6. Unidade, queridos. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Tu és tão bom. Eu falei 1 Coríntios, capítulo 6. Amém. Mas eu acredito que é Romanos, capítulo 6. Deixa eu só verificar aqui, queridos. Só um detalhezinho aqui. É um texto que fala, andarão dois juntos, se não houver acordo, eu já li. Diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, né? Amém. Tá. Glória a Deus, é isso mesmo. É porque eu achei que tinha saído da minha Bíblia, é porque eu estava lendo em 1 Crônicas. Eu não ia achar, fugiu da minha Bíblia aqui. Não, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une a quem? Ao Senhor se torna um com ele. Agora vamos para o capítulo 12. Versículo 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. No versículo 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
deixa de o ser. Versículo 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Observe o que a palavra está falando aqui, queridos. O corpo é um. E o corpo tem muitos membros. Que corpo é esse? Digo, o corpo de Cristo. Nós vamos estar celebrando daqui a pouquinho, poucos minutos, nós vamos estar celebrando a ceia. A ceia do Senhor. Quando a gente está celebrando a ceia do Senhor, nós temos dois elementos: o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo, que foi dado, o corpo de Cristo que foi moído por nós. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa agora está em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa agora a participar, a fazer parte do corpo de Cristo, ok? E você passa a fazer parte do corpo de Cristo, inicialmente, do ponto de vista espiritual, ok? O seu espírito, ele passa a ser um com o Espírito de Deus. É aquilo que eu li agora há pouco, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Se alguém se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Ok? É por isso que Ele habita em você e você habita nele. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora a palavra de Deus fala aqui, ó. É um só corpo, mas são muitos membros. Quando você olha para o seu irmão é um corpo de Cristo. Olhe para a sua mão. Sua mão tem quantos dedos? 5 dedos. Esse dia eu cheguei para meu filho, na verdade, Lucas. Eu disse: Lucas, ele parece que bateu a cabeça. Eu cheguei para ele e disse: Lucas, quantos dedos tem aqui? Não, eu fiz assim: quantos dedos tem aqui? Ele disse 1, papai. Eu disse: não, meu filho, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, papai. 5 dedos. Agora, se você observar, os 5 dedos são todos diferentes um do outro. Você não tem um dedo igual ao outro. Você pode ter até 2 dedos indicadores, mas um é diferente do outro. Se você tirasse um de uma mão e colocasse no outro, não ia prestar. Não ficaria legal. Você não tem um dedo igual ao outro. Uma vez um pai estava querendo me explicar algo e ele falou para mim: meu filho, você tem quantos dedos na mão? 5. Ele disse: imagine que cada um é um filho. Você nunca vai ter um filho igual ao outro. Você vai precisar de todos, cada um tem uma necessidade diferente. Você vai amar todos os filhos, mas todos são diferentes. Você pode ter 10 filhos, todos os seus 10 filhos vai ser um diferente do outro. Ok? Da mesma forma, na igreja, queridos, nós não temos uma pessoa igual a outra. Você não vai encontrar alguém igual a você no corpo de Cristo. Você pode até encontrar alguém parecido com você, mas igual não. Todos somos diferentes, todos somos amados pelo Pai, todos temos digitais diferentes, temos individualidades, dons, talentos que Deus colocou nas nossas vidas. Tem algo em você que Deus só colocou em você. E Ele não colocou em mais ninguém. Você é único em Deus. Diga isso. Diga: eu sou único em Deus. Agora, Deus fez você único nele, mas Deus fez você para ser um com Ele. Diga: eu sou único em Deus e eu sou um com Deus. Aleluia, isso é unidade. A unidade, ela não vai contra a unicidade. A unicidade é você ser único. A unidade é mesmo sendo diferente, mesmo tendo dons diferentes, ainda assim você decide estar junto. Aleluia. E para estar junto, você não precisa ter concordância plena. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Acordo não é concordância. Sabia disso? Acordo não é concordância. Acordo tem mais a ver com alguém abrir mão da sua vontade plena ou de parte dela para continuar a andar junto. Aleluia. Acordo não é concordância. Tá frio? Pode desligar aqui um ar-condicionado, pessoal. Quem mais está com frio aqui na frente? Acordo não é concordância.
Diga isso, acordo não é concordância. Diga de novo, acordo não é concordância. Aleluia. A gente vai concordar em parte, mas não vamos concordar em tudo. Uma coisa que Deus falou comigo, queridos, na verdade veio ao meu coração. Eu não concordo com tudo, nem com tudo que eu mesmo penso. Já pensou? Eu não concordo com tudo, nem que eu mesmo falei ao longo da minha vida até hoje. Como é que para eu andar junto com o meu irmão, com o Luciano, com o pastor Alexandre, com a Aurélia, com minha esposa, eu tenho que concordar com tudo que eles pensam? Se eu não concordo com tudo, nem que eu mesmo penso, eu tenho que submeter ao Senhor, eu tenho que fazer ajustes e mudanças. Aleluia. Agora, eu tenho que entrar em acordo. Na família, é a mesma coisa. Muitas vezes, por exemplo, ontem a Aurélia queria ir para o shopping. Eu queria ficar em casa. E aí, a gente ficou em casa ou foi para o shopping? Fomos para o shopping, queridos. Por quê? Porque tem que ter acordo. Se não tiver acordo, não vai ter unidade. Se não tem unidade, não tem paz, né? E alguém já disse, é melhor ter paz do que ter razão, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Queridos, isso é importante. A gente tem que aprender aonde a gente vai deixar a nossa vontade em segundo plano. A sua vontade nem sempre tem que estar em primeiro plano. Não precisa estar em primeiro plano. A sua vontade também pode ficar em segundo plano. Inclusive, a minha vontade pode até não ser satisfeita em alguns momentos. Existem algumas vontades que serão satisfeitas, mas nem todas elas, querido. Nem Jesus teve todas as suas vontades satisfeitas. Pastor, isso é verdade? Eu posso provar na Bíblia para você. Jesus, ele orou. Ele orou até sangrar, queridos. Não foi oração pouca, não. Foi oração forte. E ele orou e ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Qual era a vontade de Jesus? Não quero ir para essa cruz, não. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Para que Jesus foi para a cruz? Para que eu e você hoje pudéssemos estar em unidade com Ele. Eu te pergunto, queridos, qual é a cruz que você está disposto a ir para você estar em unidade com o seu irmão? Com a sua esposa, com o seu marido? Ainda bem que hoje a Aurélia não está aqui nesse primeiro culto, né? Já pensou, queridos, qual é a cruz? Nós sabemos que não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Cristo já foi para nós estarmos em unidade com Ele. Mas Ele disse que cada um de nós devemos carregar a nossa própria cruz. Então existem coisas, queridos, que você precisa deixar de fazer. Vontades que eu e você temos que renunciar para estar em unidade com Cristo. Vontades que eu e você precisamos renunciar para estar em unidade com o nosso irmão. Sabe, isso é importante demais. Já teve gente, queridos, que saiu do grupo de louvor da igreja. Saiu do grupo de louvor da igreja, sabe por quê? Porque o grupo de louvor da igreja não iria cantar as músicas que ele queria que cantasse. Não, e não canta essa música. Não, então eu não vou ficar aqui, não. Ou seja, ele não estava disposto a renunciar às músicas que ele gostaria de cantar para manter a unidade da equipe. E o corpo é mais importante do que um membro. Ninguém é maior do que todo mundo junto, queridos. Diga isso. Ninguém é maior do que todo mundo junto. Então, isso é muito importante. Eu não sou maior do que a minha família. Eu não sou maior do que a minha casa. Eu não sou maior do que a minha igreja. Eu não sou maior do que todos nós. Juntos, sim, nós representamos o corpo de Cristo aqui na terra. Então Deus, Ele quer eu e você andando juntos, correndo a carreira juntos. E assim Ele vai estar ordenando a vida e a bênção dEle. Vou completar esse texto. Versículo 16, gostaria que o Ministério de Música já subisse. Se o ouvido disser, porque não sou do corpo,
Porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Eu gostaria que você ficasse de pé, se puder tocar. Olha só o que está escrito aqui no versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa, eu sou o mais fraco dos fracos da igreja. Mas o Senhor está dizendo, aqueles que parecem mais fracos são necessários, são importantes. Não é porque você parece que é fraco que você de fato é fraco. Você só parece que é fraco. Parecer e ser são coisas diferentes. Não existe ninguém fraco no corpo de Cristo. Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo é forte em Deus. Deus, Ele conta com você para a obra dele. Não fique pensando, não, a obra de Deus vai acontecer e Deus vai usar os grandes homens, as grandes mulheres de Deus. Não. Aqueles que parecem mais fracos são necessários. Aqueles que parecem mais fracos são necessários. Aqueles que parecem mais fracos são necessários. Às vezes a gente olha para a gente, mas se a gente acolher uma informação errada, a gente pode olhar para um irmão da nossa igreja e vai dizer, rapaz, esse irmão é o mais fraco dos fracos dessa igreja. Ele é necessário. Ele é necessário. Ele é necessário. Ela é necessária. Aleluia. Os que parecem mais fracos são necessários. Não há ninguém desprezível no corpo de Cristo. Ninguém deve ser excluído do corpo de Cristo, a não ser que essa pessoa não queira estar em unidade. A não ser que essa pessoa não queira ser corrigido, ser instruído, receber da vida, mas também da correção. Agora, nós não vamos lançar fora uma pessoa da igreja porque a pessoa tem falha. Isso não é da palavra, queridos. Eu já impedi, agora sim, eu já impedi que gente entrasse na igreja e peço quantas vezes for necessário. Disse que pessoas não são permitidas, são proibidas de entrar nessa igreja. Porque são pessoas que vieram para trazer danos a pessoas do corpo. Danos graves. Que agrediram pessoas na igreja. Está comigo, queridos? E assim, não é uma pessoa que agrediu, se arrependeu, nada disso. É uma pessoa que agrediu e continuou sem receber nenhum tipo de correção. Sem querer receber. Foi corrigido, mas não recebeu e quis continuar. Então essa pessoa, infelizmente, teve que ser impedida, porque a igreja é aberta ao público, mas não é pública. A igreja é o corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Mas, queridos, independente das nossas limitações, nós somos um corpo e nós devemos cooperar uns com os outros. Está comigo, queridos? Se expor, como a palavra fala aqui. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Como também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aleluia.
Sabe, queridos, eu gostaria que nesse momento você saísse do seu lugar e você falasse com pessoas que você não conversa muito aqui na igreja. Você que é homem, fala com outro homem, diga para ele: irmão, você é necessário nesse corpo. Eu estou aqui. Se você precisar de algo, conte comigo. Você que é mulher, faça o mesmo com outra mulher. Vamos lá, você tem liberdade, vamos cantar uma canção. Somos um corpo, somos uma família. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus criador. Aleluia! Sabe, queridos, juntos nós somos muito mais fortes. Isso é tão maravilhoso. Tem tantas coisas que Deus vai fazer ainda através da sua vida. Deus vai usar pessoas para te levantar e Deus vai usar você para levantar pessoas. Isso é muito maravilhoso, queridos. Você pode sentar um pouco. Gostaria de chamar o diaconato. Vamos pegar o pão e o vinho e vamos estar celebrando a ceia, queridos. Enquanto você pega o pão e o vinho, se você percebe que tem algo no seu espírito que precisa de arrepender de algo, se arrepende. A Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, por um lado, a gente não deve viver a nossa vida de qualquer jeito. Mas por outro lado, a gente precisa saber que se nós erramos, pisamos na bola, nós temos um advogado. Jesus, ele é fiel e justo. Ele vai nos ajudar, ele vai pegar junto conosco, vai nos perdoar, vai nos livrar de problemas. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Enquanto você pega o pão e o vinho, você guarda, ok, queridos? Nós vamos estar celebrando todos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Queridos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que veio a esse culto e você crê que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E crê também que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Se você crê em Jesus, você precisa fazer uma aliança com Ele, entregar a sua vida para servir a Jesus. Pastor, eu preciso fazer essa decisão. Precisa, é necessário. Foi Ele quem estabeleceu dessa maneira. E o que é que eu preciso fazer? Só dizer sim. Ele disse: aquele que me receber, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E se você está aqui nessa noite, você gostaria de fazer uma aliança com Cristo, entregar a sua vida para o Senhor, ou voltar para os caminhos do Senhor hoje, só levanta a sua mão onde você está. Alguém hoje quer entregar a sua vida para servir a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida? Você, minha jovem, que bênção, palmas para ela, parabéns. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão, de entregar a sua vida para Jesus, confessar como o Senhor da sua vida? Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Só levanta a sua mão também. Amém. Você poderia vir aqui, além de você poderia ir para a sala, queríamos te receber e te dar um abraço como família. E você recebesse esse abraço aqui de Aline como um abraço do corpo de Cristo. Parabéns mesmo. Amém. Só estenda as mãos para ela, queridos. Vamos orar por ela. Como é seu nome? Luiz? Wigner? Wigner. Amém. Pai querido e amado, nesse momento como igreja, Pai, nós oramos em favor de Wigner e te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dela. Guarda a vida dela, Pai. Restaura tudo aquilo que possa, ao longo desse tempo, ter sido danificado na vida dela, no plano do Senhor para a vida dela. Eu declaro um novo tempo começando na vida dela hoje, Pai. O Senhor cobrindo com o seu sangue, fazendo nova todas as coisas, restaurando todas as coisas, em nome de Jesus. Wigner, você poderia confessar juntamente comigo? Diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como um único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova criatura. Eu sou tua serva e tu és o meu Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim e por me receber na tua família. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Você pode ficar aqui, Wigner. Você já vai poder cear junto conosco, né? Amém. Então, amados, vamos entregar aqui a ceia ao diaconato também. Falta alguém receber ainda a ceia, queridos? Todos já receberam? Aqui também? Vamos ficar de pé. Pega o pão, vamos agradecer pelo pão.
Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo pão que representa Cristo, o seu corpo que foi moído pelos nossos pecados, Pai. Como ministro do Evangelho, declaro este pão abençoado e santificado em nome de Jesus. Todos podem participar. Pega o cálice, querido. Aleluia. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pelo cálice, Pai, que representa o teu sangue que foi derramado naquela cruz, para a purificação dos nossos pecados e para estabelecer uma nova e eterna aliança. Muito obrigado porque hoje nós podemos ter paz com o Senhor, sabendo que o Senhor pagou a nossa conta, para que hoje nós pudéssemos servir ao Senhor em novidade de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro esse elemento abençoado e santificado em nome de Jesus. Todos podem participar, queridos. Quantos podem dar glória a Deus?